Tá? Muito bom. Eu acho que enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas de endometriose, acho que vale a pena também a gente aproveitar a ginecologista e abordar um tema muito importante para a saúde feminina, sobre o HPV. Então, acho que o começo quando que a mulher tem que começar a fazer papa? Bom, pelo Ministério, né, a partir dos 25 anos, com vida sexual ativa. Então, o Papa Nicolau, principalmente. Mas daqui pouco tempo, eu acredito, já vai mudar o método de rastreamento, né? Vai vir para antes ou depois? Não, pelo método mesmo. Ao invés de ser o Papa Nicolau, a gente vai fazer o teste de HPV. Legal. Que é uma genotipagem, né? Então já vamos falar dessa genotipagem. O que é é exame de isso, sangue? essa genotipagem? É sangue? Não, é coleta vaginal mesmo. Então, a gente coleta secreção do colo, vagina, e ele vai pesquisar o DNA do HPV. Para ver qual tipo, para ver qual subtipo é o vírus que está presente ali na mulher, né? Para paciente é a mesma técnica, né? É Mesma. o mesmo exame. Mesma. Praticamente só vai mudar. Inclusive, o teste de HPV já tem, né? Está sendo feito a autocoleta, que eu acho que é algo que vai vir muito forte nos próximos anos, porque o Papa Nicolau sempre foi um exame muito desconfortável, né? Então, a mulher sempre teve medo da coleta do Papa, porque dói. O teste de HPV acaba sendo coletado por uma profissional de saúde, mas a autocoleta vem para a paciente mesmo levar e coletar em casa. Isso vai aumentar muito por conta, acho que, da população LGBTQIA+. Então, tem muitas pacientes que não têm relação sexual com penetração e sentem dor, né? Vaginismo, tem bastante. Então, a autocoleta vai vir forte. Ah, que bom. A autocoleta? Autocoleta. É um cotonete. Sim. Um pouquinho maior. Você coloca na vagina, coleta a secreção vaginal e o teste de HPV é feito por isso. Eu acho que é importante também, Carol, a gente ressaltar... mas por que eu tenho que me preocupar com HPV? Porque tem muito leigo aí assistindo. E o porquê? O que o HPV vai causar nas pessoas? O HPV é um vírus, né, sexualmente transmissível. Hoje em dia, praticamente a maioria das mulheres tem contato com esse vírus, porque ele pode ter tido contato em qualquer relação sexual desprotegida durante a vida. O vírus, ele não tem cura, mas ele tem controle. Então, ele vai causar lesões desde benignas, como verrugas, como malignas, que é o câncer, né? E hoje em dia ele está sendo muito falado em relação ao câncer de colo de útero, mas a gente tem que lembrar que ele não causa só o câncer de colo de útero, né? Ele causa câncer de vagina, o câncer de vulva, câncer de ânus, câncer de orofaringe. Então... E às vezes, assim, o homem, às vezes ele vê saindo as lesões no pênis, por exemplo, e aí ele procura um urologista e faz uma cauterização, enfim, faz o tratamento. E às vezes a mulher, por ficar interno ali, ela não vê, ela às vezes não preocupa, então por isso que talvez seja pior aí da mulher e mais importante de fazer. Com certeza, exame, né? Com certeza. Sim. E sobre vacinação? Você indica para seus pacientes vacinação? Como que é isso? Que você fala aí no consultório pro parceiro também se vacinar? Como que é? Não, a vacinação é muito importante. A vacina salva vidas, né? Sim. Não tem muito o que discutir. Discutir, exatamente. A vacina do HPV, eu acho que é uma vacina muito legal de se falar, porque assim, você falar para alguém que uma vacina vai te proteger de um câncer é uma coisa meio louca, né? Tem gente que não entende. Acha que vacina é só para outros tipos de doenças, Mas é exatamente isso. A vacina da HPV, ela vai te proteger contra câncer, principalmente, né? Hoje em dia que a gente fala do câncer de colo de útero, que é uma doença que o segundo câncer ginecológico que mais mata mulheres hoje em dia. Então, é muito prevalente, né? A vacina no SUS, ela está sendo dada hoje em dia dos 9 aos 14 anos, com algumas condições especiais para pacientes mais velhos. Mas hoje em dia a gente já tem a vacina nonavalente, que pega mais subtipos do vírus, que está sendo dada na rede privada. E é uma vacina que, se fosse para escolher, acho que dentre as vacinas aí para tomar, ela é uma vacina... Está nas top 10, com certeza. A vacina é bem importante, costuma se dar antes da pessoa iniciar a vida sexual. Exatamente. Né? E tem um baita problema que muitos pais, familiares não querem dar a vacina,
porque acham que vão estar estimulando a ter relação sexual, e isso que a gente tem que desmistificar também, né? Com certeza. Tá protegendo seu filho, né? Da sua filha. Exatamente. Exato. E É o uma filho- vacina como qualquer e outra, o homem né? também, a gente fala pro homem para se vacinar, porque ele vai, além dele se proteger, ele vai proteger a parceira, então, o parceiro. Então, isso é importante Acho também. que a grande questão do homem, né, vem de uma cultura aí acho que a mulher procura muito mais o atendimento médico de rotina do que o homem, né? O homem, prevenção. na grande maioria das vezes, só vai no médico quando tá doente. E no HPV só quando sai lesão. Exatamente. E na grande maioria das vezes, o homem é assintomático. Então, ele é um portador do vírus, transmite o vírus para a mulher, né? E quem vai ter a lesão e ter o câncer de colo, né? É a mulher, porque na grande maioria das vezes a gente vai fazer o Papa todo ano, né? Então, a gente se cuida todo ano. Então, a gente vai identificar a doença antes do homem. Legal. E é muito importante, cara, conversar sobre vacina também, porque a gente tem visto muitos casos avançados em pacientes jovens, né? Não é para ter isso, né? A gente tem vacina, a gente precisa falar disso, combater isso também, né? Então fica aí a importância desse mês que está entrando aí como prevenção do câncer de colo. Conversem com as crianças, falem com elas sobre a relação sexual, sobre a atividade sexual e sobre a prevenção das doenças, né? Exato. Tem que falar, tem que se conversar sobre isso e vacinar, porque a vacina realmente muda o desfecho, o prognóstico da doença. Com Né? certeza. E a paciente que passa no consultório, que já é mais velha, que não pegou esse calendário vacinal para tomar o HPV, vocês indicam também tomar a vacina? Sim. Por exemplo, chegou uma paciente de 30 anos. É indicado. A vacina é recomendada hoje em dia até os 45 anos, mas não que seja contraindicado para pacientes acima dessa idade. É que ainda faltam estudos da vacina sobre essas pacientes além dos 45 anos, né? Mas isso tem que ser um caso individualizado para você conversar com a sua médica. Inclusive, a vacina, ela deve ser orientada para pacientes que já tiveram lesão de HPV. Sejam elas verrugas ou alteração do Papa Nicolau, ou até para pacientes que já tiveram câncer de colo de útero, ela é recomendada. Porque ela diminui recidiva de lesão, recorrência. Então, ajuda bastante. Em questão de recidiva, eu lembrei de uma coisa muito importante da gente falar também, foge um pouquinho da vacina, mas é o tabagismo. Mas se pegar os guidelines de tratamento, uma das primeiras coisas que fala ali, cessar o tabagismo. E eu já vi pacientes recidivarem do câncer porque não pararam de fumar. Então, cara, esquece cigarro. Exato. Porque o vírus, né, a proliferação dele e causar lesão tem muita relação também com a imunidade da paciente. Então, cai na mesma tecla da endometriose, né? Atividade física, alimentação saudável, bons hábitos, não fumar, ingesta de álcool aí, né, pequena. Tudo isso, relação sexual desprotegida, múltiplos parceiros, tudo isso interfere aí na saúde da mulher como um todo, e inclusive a vaginal, que ajuda o vírus a proliferar. Perguntaram aqui sobre as verrugas genitais, o tratamento delas. Tem que ser com cirurgia? Como é que funciona isso? Depende. Dá pra gente individualizar também. A gente pode tratar principalmente, né, com alguns ácidos, então ácido tricloracético, imiquimod, mas dá pra fazer eczérese também, que seria a retirada cirúrgica. E aquela cauterizaçãozinha. Uma coisa pro homem. Sim. Queimar. Cauterizar é queimar. Queimar, né? Tá certo. Então, eles estão perguntando também, em quais casos é realizada a cirurgia de esterectomia? Para os casos aí. Aí eu acredito que esteja voltando mais para endometriose ou para o câncer. O câncer. Esterectomia é um outro mito de que se trata endometriose. Não, isso é um mito. Então, a esterectomia vai ser indicada na paciente que tem endometriose se ela tiver doença uterina. Esterectomia é tirar o útero. Retirada do útero. Isso. Ou indicada para pacientes que não querem mais engravidar, que já têm prole, que já têm os filhos. Mas a gente tem que lembrar que a endometriose é a doença que está justamente fora do útero. Então, se a gente tira o útero e não opera o que está fora dele, a doença continua lá. Então, isso é comum às vezes acontecer. O paciente tem ainda os sintomas, mantém os sintomas porque a doença está por fora. Agora, em relação ao câncer, o câncer ginecológico, endométrio, ou aqui no caso, o câncer de colo uterino, existem diversos níveis de esterectomia, de retirada do útero, que envolvem desde da simples retirada do útero, ou até mesmo da retirada dos tecidos que envolvem o útero ali. Isso aumenta muito a complexidade, tem que ser individualizada, e isso vai depender do estadiamento de cada paciente. O que é o estadiamento?
o quão grande, o quão aumentado está a sua doença. Isso é feito pelo exame físico, o exame clínico e a ressonância principalmente, né, exame de imagem. Então, ela é sim bem indicada nos casos de câncer de colo uterino não avançados, tá? Que às vezes traz benefício até de cura, mas geralmente são cirurgias mais agressivas, né? No câncer de colo uterino. Na endometriose, ela é bem indicada quando a paciente tem doença no útero, adenomiose, por exemplo, que precise e que gere sintomas para ela também, tá? Então, tem que ser bem estudado e bem conversado com a paciente. A gente tem visto um aumento do número de mulheres após os 40 anos que querem engravidar, né? Com aumento da expectativa de vida, melhor qualidade de vida, isso é uma realidade que a gente tem vivido. Então, isso precisa ser discutido com cada mulher, com cada família, na verdade, né? E aí, fizeram uma pergunta em relação ao HPV. Mulheres que têm relação sexual somente com outras mulheres, tem risco de pegar HPV? Também? Também. Sexo oral, uso de objetos. Certo. Também. Beleza.